Esteja conosco nessa manhã, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de adorar, mais um domingo. Nós queremos convidar você que está um pouco mais atrás, se você quiser vir mais para frente, você que está em casa agora já começa a preparar, porque o Senhor nessa manhã Ele quer falar conosco, e a gente precisa muitas vezes nos desvencilhar, tirar tudo aquilo que nos preocupa e viver esse momento, essa manhã, entregar tudo ao Senhor e ao mesmo tempo estar passivo para receber dele. Ele tem muito para você. É necessário que você creia. Amém? Então nesse momento fecha teus olhos, coloca diante de ti, né, os teus pedidos, mas antes de mais nada é necessário a gente agradecer. A gente agradece, a gente começa a oração agradecendo, porque nós estamos tendo mais uma oportunidade de vida. Mais uma vez Ele soprou nas nossas narinas, e não é à toa, porque existe um propósito. Amém? Deus, nessa manhã nós só temos de glorificar e entronizar o Teu nome, Deus, porque Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Tu continua a ser bom, Deus. Nessa manhã recebe, Senhor, o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida como oferta de adoração, Deus. Nesse momento nós queremos entregar a Ti, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, porque sabemos que o Senhor tem muito para nós, Deus. Deus, nesse momento nós apresentamos cada casa, cada lar, Senhor, aqueles que estão via internet aí, que aí muitas vezes estão até um pouco apáticos, com receio, Senhor, que o Senhor venha renovar, Senhor, força na vida dessas pessoas, Deus. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, cada compartimento, Senhor, e provendo, Senhor, na vida de cada um, Deus. Nesse momento nós estamos aqui como família, Senhor, nós estamos aqui unidos em um só propósito, que é adorar ao Senhor. Recebe, Senhor, tudo que vai ser ministrado nessa manhã, tudo que vai ser feito, na verdade, nessa manhã, que seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Abençoa cada lar, cada casa, Deus. Nós te pedimos também para aqueles que estão a caminho da Tua casa, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, que o Senhor possa estar renovando, Senhor, paz nos corações, que eles possam estar chegando aqui e podendo sentir o bom perfume do Senhor, que eles possam chegar aqui, Senhor, e possam ver a luz que é o Senhor, Deus. Abençoa, Deus, te pedimos em nome de Jesus, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, seja cortante e penetrante em nossos corações, Deus. Te pedimos em nome do Senhor, que nós estejamos passivos ao Teu senhorio, para que não venhamos só escutar, mas que nós venhamos obedecer a Tua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus essa manhã, Senhor, seja conosco, Deus, passeia em nosso meio, Deus, passa em cada ponto desse templo, Deus. Consagramos as nossas vidas a Ti, Deus. A Tua palavra diz: consagra ao Senhor tudo o que faz, e os Teus planos serão bem-sucedidos. Então essa é a nossa postura nessa manhã, totalmente consagrados a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós Te glorificamos, Pai. Nos rendemos a Ti e queremos declarar o Teu amor pelo Senhor. Queremos, Senhor, Te dizer que nós não somos nada, não temos nada sem a Tua direção, sem a Tua presença. Que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa soprar fôlego, Senhor, sobre a Tua igreja, fôlego de vida, fôlego de avivamento. Senhor, nós precisamos do Senhor de uma forma sobrenatural. E por isso, Espírito de Deus, declaramos como igreja que haja um batismo sobrenatural na Tua casa. Abra um batismo sobrenatural, Senhor, que pessoas possam ser despertadas, porque nós temos um general de guerra, um general que não perde a batalha, um general que é o nosso Pai, um general que conduz, um general que nos orienta. Então, Espírito Santo, começa a passear no nosso meio, assim como já foi ministrado. Senhor, começa a fazer coisas sobrenaturais. E é por isso, Espírito de Deus, que eu Te peço que nós possamos, Senhor, ser transformados dia a dia, a todos os momentos, a todos os instantes, que o nosso coração seja cheio do Senhor. Senhor, nos ensina a Te adorar, nos ensina, Senhor, a bendizer o Teu nome, nos ensina, Senhor, a ser filhos obedientes, nos ensina, Senhor, a direcionar, a escutar a Tua voz. Jesus, precisamos escutar a Tua voz, precisamos escutar a Tua voz, nós precisamos aprender mais de Ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós estamos aqui para Te dizer:
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E é por isso, Jesus, que nós te amamos, que nós declaramos, que nós bendizemos o teu amor. Ah, Jesus, nós não somos nada, mas nós sabemos que o general de guerra, ele entra na batalha e ele sempre sai vencedor. E é por isso, igreja, adora esse general, adora esse Pai, adora esse Deus, adora em nome de Jesus, aplauda Ele em nome do Senhor. Aleluias. Nessa manhã, queridos, gostaria que você refletisse algo bem simples, mas muito especial da parte de Deus. A palavra de Deus diz que o Pai nos tomou por filhos num processo de adoção. Na minha família tem uma criança, hoje é adulto, né? Mas como é bem mais nova que eu vejo como criança ainda. E ela foi adotada por minha tia. E o mesmo sentimento que os meus tios sempre tiveram pelos meus 3 primos biológicos, eles sempre tiveram da mesma forma, e às vezes até mais intenso, até pelos próprios irmãos, por ela que é uma filha adotiva. Eu entendo com isso que quando o Pai nos chama de filhos por adoção, o Pai está nos colocando no mesmo nível de amor que Ele tem pelo Filho Jesus. Um filho tão puro, um filho tão perfeito, um filho que é o próprio Pai. O Pai nos nivela com Ele. Nessa noite eu quero que você, nessa manhã, eu quero que você coloque isso no seu coração. Você foi adotado por Deus e foi colocado na posição do Filho Cristo, do Filho Jesus, com os seus pecados, mas na mesma importância, porque para Ele é tudo filho. Você é filho, Jesus é filho, nós somos filhos. Vamos adorar o nome do Senhor então? Amém? Contudo, levante o som da sua voz e adore ao Senhor conosco. Deus, deu-nos o direito, tornarem-os. Você pode cantar um pouco mais forte para Deus? Libera as suas cordas vocais e adore ao Senhor. Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Os teus filhos, declara que nós somos os filhos dele, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Todos éramos nós órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos todos filhos, aleluia. Contudo, aleluias. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, foi-nos dado, adore e diga, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E o que é que nós somos, hein? Aleluia. Os teus filhos, que somos os teus filhos. Cadê o som dos filhos?
que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou, nos encontrou, aleluias. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, bem forte declare que o Pai te adotou, me adotou. Seu amor me encontrou, aleluias. Eu era órfão, hoje sou filho, aleluia. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai nos adotou. Bem suave, diga: o Pai me adotou. A igreja, você é filho assim como Jesus é filho. Como pode um pai amar tanto filhos tão falhos, da mesma forma que ama um filho perfeito? É por isso que nós estamos na mesa do filho, porque para o Pai não há distinção. Se o Filho ceou, nós também iremos cear. Aleluias. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje, aleluias, hoje nós somos filhos de Deus. Mais uma vez, bem forte, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Será que os filhos podem manifestar um brado de vitória nessa manhã, nesse lugar? Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Oh! Oh! Nós precisamos criar um ambiente profético para a palavra de Deus nessa manhã. Então adore, exalte o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Oh! Aleluia! Sim, Deus, nós te amamos. Deixa eu te falar algo. Nós precisamos criar um ambiente profético para a palavra, para que o milagre, para a cura. Então, não dependa do ministério de louvor. Você veio para adorá-lo, então adore. Então exalte. Então não fique calado. Se eu fosse você, eu saltava dessa cadeira e exaltava o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: hoje é o dia do meu milagre. Então comece a adorar o Senhor comigo nessa manhã. Diga: comece a adorar o Senhor comigo nessa manhã. Olha só, eu quero te dar uma dica, e você vai ver como vai fluir a presença do Espírito Santo. Feche seus olhos só um pouquinho. Feche seus olhos. Quando nós chegamos nessa manhã, o Espírito Santo já estava aqui nos esperando. Ele já estava nos esperando. Ele está aqui para te abençoar nessa manhã, mas Ele espera de você algo. Ele espera algo em troca. Você precisa chamar a atenção do Senhor para a sua vida.
você precisa chamar a atenção do Todo-Poderoso. Então, enquanto a bateria toca agora, só a bateria, eu quero que você levante a sua voz em oração e diga: Deus, eu estou pronto para receber o meu milagre, eu preciso da tua presença. Levante sua voz. Levante sua voz. Eu quero que você por um instante tire a sua máscara, não tem problema, e aumente o volume da sua voz nessa manhã. Enquanto eu orar aqui, você ore também aí. Pai, em nome de Jesus, toda influência maligna, Senhor, todo demônio que está tentando se levantar contra a tua igreja nessa manhã, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Nada vai parar o teu agir nessa manhã, nesse lugar, Pai. Nada vai parar o teu agir. Os milagres vão acontecer, Pai. Nós estamos prontos para o teu milagre, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Cheira babababa, cheira labaçou. Sou filho. Você é filho, você é filho, você é filho. Levante suas mãos, adore, adore, adore. Me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Quantos aqui são filhos do Senhor? Levanta a sua mão. Quantos são filhos aqui? Aleluia. Quantos amam um momento a sós com o Pai? Quantos amam aquele momento em que você sente tanta a presença de Deus que você começa a chorar e você não entende porque o Espírito Santo de Deus está transbordando dentro de você e as suas lágrimas você não consegue conter? Tem esse momento agora. Como o pastor falou, não dependa apenas do louvor. É você e Deus. É você e Deus nesse momento. Vamos estar louvando ao Senhor, amém? Feche seus olhos. Sinta a presença de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir neste lugar. Permita. Aleluia, Jesus. Cante junto comigo. Diga: Tu és tudo que eu mais quero. E o teu fôlego? O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Com todo o seu amor, diga: Pai. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Segure, diga: eu seguro. Eu seguro em tuas mãos. Quantos confiam? Diga: quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia, Jesus. Nós queremos sentir a tua presença, Pai. Nós amamos a tua presença.
Diga! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo. Diga! Quantos desejam? Aonde? Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a glória do Senhor, nós queremos ver o Pai. Santo, leva-me mais perto, sua voz te encontro no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh. Aplauda ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Levante suas mãos, coloque uma mão no coração e levante a outra. Estamos aqui para exaltar o nome dEle, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Alfa, o Ômega, aquele que é eterno, aquele que não muda. Nós estamos aqui para contemplar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Estamos aqui para declarar o nosso amor para Ele. Não há outro como tu.
Tu és o princípio e o fim, Senhor. Aleluia. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Declare que Ele é o Alfa, Alfa e o ômega, início, o início de todas as coisas e também o fim delas. Aleluias. tudo pra mim. Alfa e ômega. O que mais nos alegra é que tudo terminará nele, queridos. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Que o fim de todas essas coisas aqui será nele. E será o início de toda uma eternidade na sua glória. Então se alegre, diga e adore ao Senhor. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Levante suas mãos bem alto, diga isso. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e... Levante a sua voz mais alto. Declare isso, igreja. Ele é o começo, é o fim. Tudo está nele, tudo é por ele, tudo é pra ele. Aleluia! Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Tudo pra sim, mim. Jesus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Aleluia! És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Será que a gente podia encerrar só os instrumentos? Continua as vozes. És o ar que eu respiro, Tudo pra mim, tu és Jesus, tu levanta o volume da tua voz. és Jesus. Mais uma vez. Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és. Tu és. Mais uma vez. Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és. Levante as suas mãos e dê um aplauso bem forte a esse Deus. Aleluia! Te amamos, Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho? Glória a Deus. É muito bom adorar o Senhor pela manhã. A gente vai voltar aos cultos aí já já, né? Amém? À noite, né? Mas ainda a gente está sem previsão ainda, né? Só para informar você,
foi aprovado um decreto essa semana, um decreto não, uma lei, foi votado na Câmara de Vereadores uma lei, tornando aqui em Juazeiro a igreja como atividade essencial. Glória a Deus por isso, né? Muito bom, obrigado pelos vereadores. Agora vai para apreciação do prefeito, né? Mas o prefeito, acredito que já está tudo certo. Ele vai para apreciação dele, então ele tem 15 dias aí para apreciar o projeto que foi votado, para sancionar e colocar no diário oficial. Pronto, virou lei e a igreja é atividade essencial. Nós vamos voltar àquilo que nós éramos. Um Supremo Tribunal Federal vem legislar em causa própria, dizendo que a igreja sempre foi, agora não é mais. Mas aqui nesse lugar, aqui nessa cidade e em várias outras cidades do Brasil, as câmaras de vereadores estão votando as igrejas como atividade essencial, e ela é uma atividade essencial. Nós não podemos ficar longe da presença de Deus, igual nós ficamos ano passado, mais de 6 meses sem cultuar o Senhor. Amém? Nesses próximos dias a gente vai estar voltando então aos horários normais, claro que dentro dos padrões aí do decreto, com 30% nem que nós tivemos que fazer 2 cultos, não tem problema, a gente faz. Se é para o Senhor, a gente faz 10 por dia, não tem problema não. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, levanta a sua mão assim, deixa eu conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui? Tem alguém da igreja? Ah, seja bem-vinda, Deus abençoe, viu? Fique à vontade. Luan. Tá bom, Luan. Eugênio, vem cá, por favor. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Luan já é de casa, né, Luan? Eu louvo a Deus por mais uma manhã, né? Mais uma manhã que nós estamos aqui para honrar o Senhor, adorar o Senhor, prestar um culto, e esse culto, um culto racional. Eu queria que você tivesse abrindo tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. A gente vai ler só 12, o 1 só, que diz assim: portanto, irmão, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Em outras versões tem: rogo-vos, irmãos, que ofereceis o vosso corpo. Aqui Paulo ele traz isso como uma súplica. Ele fala de uma forma assim que mexe realmente, que vocês devem apresentar, que vocês devem oferecer o vosso corpo, que vocês devem apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. O culto sempre vai estar associado a uma entrega. Eu não estou falando só entrega financeira não, embora que você não tenha nesse momento como está ofertando, como está dizimando, que é o que nós estamos aqui, mas tem a ver com oferecer algo ao Senhor. Isso tem que estar inserido em nós como cristãos. O povo no passado, eu costumo dizer, eles sempre iam cultuar o Senhor com esse intuito de oferecer. O salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os sacrifícios, né? O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? E essa deve ser a nossa, quando nós saímos de casa para vir cultuar o Senhor, fazer um culto racional, disposto a oferecer algo ao Senhor, oferecer algo com excelência. E ele fala assim: ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo. Quantos estão vivos aqui nessa manhã? Acho que tem gente que não entendeu não. Quantos estão vivos aqui nessa manhã? Estamos vivos, gente. Estamos vivos. Você já agradeceu ao Senhor? Estamos vivos. Então o primeiro ponto aqui, você já está dentro do padrão de um culto racional, oferecendo um corpo vivo. E aí ele diz assim, que não basta só estar vivo, precisamos ser santos, separados. E aí começa o processo, né? Quantos são santos aqui? Não precisa levantar a mão não.
olha só para dentro de si, olha só para o teu comportamento, olha só para as tuas posturas. Se ela é postura de quem está separado para o Senhor. Se não foi, ainda há condições da gente ajustar, para a gente prestar esse culto de forma racional. Depois ele diz: vivo, santo e agradável. Ser agradável ao Senhor é estar disposto sempre a estar obedecendo os princípios que foram estabelecidos por Ele. Você está com uma postura que agrada ao Senhor. Você ser um filho obediente. E aí cabe nos ver como é que nós estamos cultuando ao Senhor. Se é de forma racional ou se a gente ainda tem alguns ajustes a ser feito. Mas o Senhor está nessa manhã aqui. Que a gente venha cultuar o Senhor de forma racional, mas que a gente venha entregar o nosso melhor nessa manhã. Amém? Fica de pé nesse momento. Momento de honra ao Senhor. Os meninos vão estar passando com envelope, se você sentir no teu coração. Se você que está em casa também quiser abençoar a obra do Senhor, primeira oportunidade que você estiver passando por aqui, né, existe o gasofilácio, você pode colocar a tua oferta, o teu dízimo no gasofilácio, coloca aqui que posteriormente será visto, será e principalmente apreciado pelo Senhor, tá bom? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor aqui, tá bom? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus. Estende tuas mãos. Deus, nessa manhã nós só temos de te louvar e te agradecer, Senhor. Abençoa cada semente que foi colocada aqui, Senhor, que venha frutificar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que venha frutificar na tua obra e que venha frutificar a 10 a 100 na vida dos teus filhos que abençoaram, Deus. Abençoa cada lar, cada casa. Nós sabemos que tu é o Deus da provisão, tu foi provisão no passado, tu continua a ser provisão no presente, Deus. Então visita cada lar que nesse momento esteja passando por dificuldade e supre todas as necessidades, necessidade de paz, de alegria, de saúde e de prosperidade. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho, queridos? Aleluia. Fala para o seu irmão, hoje tem ceia do Senhor. Fala para ele, você está de máscara, parece que você está falando para dentro. Fala para ele assim, hoje tem ceia do Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia. Um texto referência aqui para a gente ministrar ceia do Senhor é o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Esse texto é um texto de referência, onde Paulo nos ensina sobre a ceia do Senhor. Amém? Eu quero te mostrar algo precioso sobre a ceia. Muita gente que tem receio, né? Muita gente que eu posso, eu não posso, não pode. Não, pastor, não sei, você vai ver agora. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, da mesma...
Sumiu o versículo 23 aqui da minha Bíblia, achei. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Só até aí por enquanto. Eu amo esse texto, porque Paulo, se você olhar para o livro de Romanos, Coríntios, Paulo, ele nos dá aula de como ser um cristão verdadeiro. Ele nos dá uma aula de como nos comportar na igreja, de como sermos um cristão autêntico. E aqui ele traz uma alusão à ceia do Senhor. Aqui ele nos mostra, porque Paulo, essa igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, muito tumultuada. A ceia hoje está posta. A igreja, a pastora preparou tudo aqui, ok, está tudo bonitinho. Você está vendo a mesa posta aqui nessa manhã. Mas naquele tempo, a igreja não se comportava assim. Eram os irmãos que traziam a ceia. Então, tinha pessoas de poder aquisitivo bom na igreja, e eles traziam do melhor pão e do melhor vinho. E se reuniam antes então, e comiam do melhor pão e do melhor vinho. E Paulo, observando tudo aquilo, Paulo diz assim, se você ler desde o versículo 1 do capítulo 23, capítulo 11, do versículo 1 em diante, Paulo, ele nos ensina. Chega um momento que ele diz assim: vocês estão fazendo o quê? Vocês estão comendo, se fartando, se embebedando com o vinho, e não estão se preocupando com ninguém. Isso é a ceia que vocês apresentam? Isso é modo, isso é jeito de cear? Então Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Paulo não foi um discípulo direto de Jesus, não andou com os 12, não era um dos 12 quando Jesus estava vivo, mas Paulo recebe direção, revelação do Senhor, e ele diz assim: pois eu lhes transmito aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. E o que é a ceia então, pastor? A ceia era para perseverar no compartilhar do pão que traziam de casa. Olha só, os membros da igreja traziam do pão, mas era para perseverar no compartilhar, e não comer para se fartarem, não para beber para se fartarem. E quando o Senhor diz: fazei isso em memória de mim, fazei o quê? Fazei o quê? Paulo diz, quando Jesus, na noite que Jesus foi traído, ele tomou do pão, partiu e disse. Aí Paulo: fazei isso em memória de... Fazer isso o quê? Partir o pão. Ele está dizendo: façam isso. Isso o quê? Partam o pão, compartilhem do pão. Esse é o sentido da ceia, é o compartilhar. Fazer isso é partir. E o grande mistério da ceia não é comer da ceia, é partir a ceia. Eu tenho um hábito, agora a gente não está podendo fazer porque nós estamos na pandemia, mas normalmente quando eu ministro a ceia, você já está com os copinhos do vinho e tal, eu peço, não o pão, mas o suco de uva aqui, representado sendo o vinho aqui nessa manhã, para você compartilhar. Mas nesse tempo a gente não está podendo fazer isso, está difícil. Mas por que eu faço isso? Porque esse é o compartilhar. Todas as vezes que comer do pão, todas as vezes que você se alimentar, faça isso, compartilhe.
Compartilhe daquilo que você tem na sua casa com aquele que não tem. Porque na igreja, naquele tempo, tinha gente com poder aquisitivo muito bom, mas tinha gente que não tinha nada. Eu me lembro uma vez que eu vi um vídeo, era de uma igreja na África, eu não lembro agora o local exato, mas as pessoas iam, o Eugênio ministrou o dízimos, mas só para a gente entender como é o coração dessas pessoas, Pedro. As pessoas saíam de casa, moram em aldeias longe da igreja, eles saem cedo. Então a mulher, a dona da casa, a mãe da família, prepara as marmitinhas. E estavam todos, as filmagens, uma igreja do Brasil que foi lá, eles vinham para a igreja em filinha indiana, né? Cada um com a sua marmitinha. E o que mais me quebrantou, quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, eles levam, porque vão passar muito tempo lá, então, né, para ir e voltar, como é que vai fazer a comida em casa? Pastor Vadinho, me quebrou no meio essa cena. Pastora Meire, aquelas pessoas, chegou na hora da oferta. Primeiro, a oferta não era em 5 minutos, Eugênio, eram 2 horas. 2 horas, mas pastor, 2 horas ofertando? Não, 2 horas honrando o Senhor. Honre ao Senhor com teus bens. Estou saindo um pouquinho, mas você vai entender que eu vou voltar para esse texto. Mas eu via mãe e pai, e as crianças não, porque não filmaram isso, mas mãe e pai trazendo a sua marmitinha e deixando no altar, porque eles sabiam que tinha pessoas ali que talvez faziam 2 dias que não comiam. Então as pessoas vinham para a igreja, ali havia o partir do alimento, o partir do pão. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Amados, eu vi o pastor Luiz Hermínio, eu não sei porque que Deus está me levando por esse caminho, mas o pastor Luiz Hermínio, ele estava ministrando, eu acho que numa cidade da Espanha, e o Espírito Santo fala com ele, e ele diz, tem alguém aqui, no momento dos dízimos, a igreja dizimou. O Espírito Santo está me dizendo que tem alguém aqui que está para ser despejado porque não está pagando o aluguel, porque está desempregado, e teve uma pessoa que baixou a cabeça, começou a chorar. Quem é você? Que o Espírito Santo está me dizendo, quem é você? A pessoa um homem levantou a mão chorando, ele disse, venha cá. Arrancou a carteira, pega aqui tudo que eu tenho em dinheiro. Tem mais alguém para ajudar? A igreja levantou em peso, arrancava relógio, arrancava chinelo, sapato, dinheiro. O cara tinha dinheiro agora para pagar 1 ano de aluguel. Isso é o partido. Eu estou fazendo só essa comparação para você entender que a igreja ela ensina, mas ela também faz. Esse tempo de pandemia é preocupante, não está tendo benefício do governo ainda, e a igreja ela tem se comportado como igreja do Senhor nesse tempo. As portas estão abertas, eu estou aqui todo dia, as pessoas vêm pedir alimento. Pastor Vadinho, pastora Meire postou essa semana lá no lugar pobre, distribuindo muitas cestas básicas para as famílias dos alunos que frequentam lá na casa de pão. Esse é o papel da igreja, mas esse é o teu papel também. Com aquilo que você pode, com aquilo que você tem condições, parta do pão e ofereça. Não fique esperando que as pessoas venham na sua casa. Ei, vá até ela, seja a igreja. Você é a igreja. Amém? Então, o grande mistério da ceia não é comer, é partir do pão. Comer é o anúncio da morte. Partir é o anúncio que Ele continua vivo, que Ele ressuscitou. Olha só,
Comer é o anúncio da morte, e partir é o anúncio que ele continua vivo, que ele ressuscitou. Mas pastor, a Bíblia fala que quem come indignamente comer indignamente, a Bíblia se refere aqui, comer indignamente, aquele que não olha para o próximo, aquele que não se preocupa com a pessoa que está ao seu lado, com a família que está ao lado, pessoas precisando. É isso que Paulo está se referindo aqui. Come indignamente, ele come, se farta, mas não se preocupa com ninguém. Amém, queridos? Então, não é comer porque você está em pecado. Eu não posso comer, pastor, porque eu estou em pecado. Tem alguém aqui que é santo aqui, que não tem pecado? Tem alguém? Não, deixa eu baixar minha mão. Porque quando o Senhor Jesus ele serviu a ceia para os discípulos, tinha traidor no meio. Tinha traidor. Tinha Pedro, ignorante, bruto. Tinha Tomé que não acreditava, só vendo para crer. Foi para essas pessoas que Jesus serviu a ceia, amados. E hoje a mesa está posta. E eu fico assim, talvez você fique assim resistindo. Não, isso aqui não é para mim. Ei, está para quem essa ceia? É para quem quer ter relacionamento com Jesus. Quando você serve, você faz um jantar na tua casa. Quando você faz um almoço na sua casa, você chama alguém é porque você quer ter relacionamento. Aqui está a mesa, está posta nessa manhã. E Jesus ele quer ter esse relacionamento contigo, mas que você venha com entendimento que o grande mistério da ceia não é comer, é partir. É por isso que ele está partindo com você, ele está repartindo o pão com você. Amém, querido? A ceia, ela te chama para olhar para o passado, para a cruz. Porque Jesus diz: façam isso em memória de mim. Te remete à cruz, mas também te remete ao futuro, para olhar para o futuro. Façam isso até que Ele venha. Amém, Jesus. E também te ensina a olhar para cima, porque Ele subiu, mas Ele vai descer para buscar a igreja dele. Amém? Amém? Pastor, e criança pode ceiar? A Bíblia diz assim, Jesus estava andando com os discípulos, e os discípulos assim: sai daqui, menino, sai daqui, menino, deixa o Senhor, sai daqui, menino. Jesus olhou aquela cena e disse: ei, deixa vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Jesus disse: se você quiser entrar no reino dos céus, seja como uma criança. Elas têm direito adquirido. Você sabia que a gente serve a ceia ali na salinha para as crianças? Elas ceiam. E eu quero nessa manhã te motivar a ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. O pessoal que vai servir a ceia pode vir aqui, por favor. Eu fico muito feliz, eu sempre menciono isso, eu não sei porquê, mas eu amo falar isso. Quando lá em Mauriti a gente tinha uma irmã, Deus já a levou, mas todo momento de ceia, enquanto eu ministrava a ceia, ela se ajoelhava, ela chorava, e eu não entendia aquele momento dela. Por que ela chora tanto? Por que ela chora? Porque ela entendia que Jesus estava voltando para ela, para levá-la, e ela precisava oferecer o melhor que ela tinha. Deus levou ela, e eu não tenho dúvida nenhuma que ela está com o Senhor hoje,
uma mulher de Deus. Amém? Feche seus olhos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Nós vamos cear nessa manhã, Pai, porque nós queremos anunciar a Tua morte até que o Senhor venha. Eu não sei quantas vezes ainda faremos isso, Pai. As pessoas nos dias de hoje estão dizendo que está no fim do mundo, que o mundo está acabando. Senhor, eu não sei, mas nós vamos continuar servindo até o Senhor voltar, Pai. Porque Te amamos, Jesus. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Eu queria que você viesse buscar os elementos da ceia, mas vem adorando, nesse espírito de adoração. Saia do seu lugar, vem aqui. Ainda não coma e não beba. Teu amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, Aleluia. carregando a minha dor, você se expôs por mim. É, Senhor. Ele se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Não importa mais. Olho pra você, a nossa esperança. Corro pra você, seu amor me chama. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou. Cante ao Senhor essa canção em memória dele. Corra os braços dele, sua chama. Aleluia. Amém, queridos. Eu queria que você pegasse esse elemento. Os irmãos estão servindo ali para o pessoal da mídia. Fica à vontade. Tem João Paulo, lá em cima tem Tiago, tem Mateus. As crianças também podem servirem lá aqui um pouquinho. Eu queria que você pegasse o pão. Jesus disse: este é o meu corpo. Ele pega um pão, literalmente ele diz: este é o meu corpo que é dado por vocês. Fala sério, irmãos. Jesus naquele tempo, a Bíblia não estava escrito, o Novo Testamento não estava escrito, e ele diz assim: este é o meu corpo, Pedro. Ele diz: esse é o meu corpo. Os discípulos devem ter ficado boiando, falando: mas meu Deus, como é que isso pode ser o corpo do Senhor? Mas ele estava dizendo assim: ó, todas as vezes que você comer desse pão, você vai matar sua fome. Mas se você se alimentar de mim, nunca mais você terá fome. Eu te convido, coma desse pão então.
Mas depois da ceia, a Bíblia diz que ele pegou o vinho, e ele diz então: este vinho, este é o meu sangue. De novo, não entenderam nada. Este é o meu sangue que é derramado por vocês. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Não entenderam nada. Ele estava dizendo assim: ó, esse vinho simboliza o meu sangue que vai verter naquela cruz. E esse sangue que vai verter naquela cruz, no caminho do Calvário, no Gólgota, esse sangue, ele vai te dar o direito de ter livre acesso ao Pai. É através deste sangue, o sangue que purifica de todo pecado. Então eu te convido nessa manhã, beba do cálice do Senhor e anuncie a morte dele até que ele venha. Aleluia! Glória a Deus! Se você puder, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Sim, Deus! Deixe na cruz e siga pros braços do Pai. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Amém, queridos? Você pode sentar. Obrigado, gente. Pedi pro Carlos ficar só aqui, pra gente. Glória a Deus. Amém? Tem uma coisa que eu quero falar aqui. A ceia terminou. Não, ainda tem. Mas quando você chega ao altar do Senhor, tem uma coisa que te impede de trazer tua oferta. É se você tiver de mal de alguém, tiver de relações rompidas com alguém. Então a orientação é: deixa tua oferta no altar e vai resolver teu problema com essa pessoa. Mas a Bíblia não diz: você não pode cear, porque isso é pessoal, é você e Jesus, é relacionamento pessoal. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz hoje. Cícero, dormi 1 hora essa noite todinha. Eu não sei. Se você perguntar para mim, o que Deus falou nessa noite? Nada. Mas eu acho que Ele vai falar agora. Amém? Eu tenho certeza disso. Então abra sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Glória a Deus. Queria que vocês... Isso, joia. Amém? Amém? Segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 8, versículo 22. O Senhor está me dando, eu não sei porquê, eu já tenho pedido para o Senhor: Senhor, por que eu não consigo pregar nesses últimos dias aí sobre uma palavra do Antigo Testamento? Eu não consigo. Tenho buscado, mas não tenho conseguido. E eu tenho hoje, eu percebo que é uma série que o Senhor está falando com a gente. Você vai ver, você vai entender isso agora com essa palavra, uma palavra bem conhecida. Mas se você ver o que a gente tem ministrado nos outros domingos, você vai ver que tem tudo a ver. Amém? Diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando.
Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado ou não entre na aldeia. Amém? Só até aí. A gente percebe que as palavras que Jesus ministra e nos fala, por onde Jesus passa, Ele impacta pessoas. Por onde Jesus passa, Ele impacta cidades, Ele muda a história de uma cidade, como foi a cidade, aquele lugar onde Jesus desceu do barco. Quando Ele coloca o pé para fora do barco, a Bíblia diz que um gadareno, um homem que estava possuído por uma legião de demônios, ele se aproxima e os demônios se manifestam. Então, Jesus só tinha colocado o pé para fora do barco, mas aquele lugar era um território dominado por demônios. Aquele lugar era um lugar de propriedade de demônios. O reino de Deus não estava estabelecido naquele lugar. E quando Jesus coloca seus pés lá, os demônios aparecem naquele homem que estava endemoniado, e aquele homem diz, aqueles demônios dizem: o que queres tu conosco, ó filho do Deus Altíssimo? Ué, filho do Deus Altíssimo? Os demônios conheciam a Jesus. Mas como, pastor? Eles eram anjos e eram subordinados a Jesus no céu. Demônios hoje são anjos caídos e reconhecem, são espíritos que foram lançados na terra, sobre a terra, e estavam dominando aquele lugar. Aquele homem, ele vivia, algemavam ele. Os demônios agiam com tanta força nele que rompiam as algemas. As correntes em seus pés eram rompidos. E Jesus disse: sai dele. Aí os demônios falaram: nos permita que a gente vá para os porcos. Mas e aqui algo interessante, amados. Quando eu disse que quando Jesus entra numa cidade, Ele muda a história daquele lugar. Aquele lugar, aquela cidade de Gadara, era uma cidade que vivia em pecado. Para o judeu, eles não poderiam tocar em porcos, Cícero. Eles não poderiam criar porcos, porque era um animal imundo. Mas o judeu criava ali na fronteira, criava porcos, tinha 2.000 porcos. Quando Jesus disse: então, se vocês quiserem ir para os porcos, podem ir. Os porcos se precipitaram, se jogaram, se lançaram ao mar e todos morreram afogados. O que acontece com isso? Jesus sabia o que ia acontecer. Mas aqueles demônios, quando foram para os porcos, saíram daquele homem que estava endemoniado. Então quando os porcos se jogam ao mar e morrem, aquelas pessoas, os trabalhadores que cuidavam daqueles 2.000 porcos, foram até a cidade, até o local onde moravam os proprietários dos porcos. Chamou, veio uma cidade toda. E aí começaram a falar para Jesus. Quando chegaram até Jesus, viram que aquele homem, Ionara, estava bem, estava vestido e falando lucidamente. Porque aquele homem transmitia medo para as pessoas, porque vivia endemoniado. Olha só, quando os donos dos porcos chegam, então, olha o que acontece. Viram aquele homem lúcido, de roupas, tudo bonitinho, mas disseram: olha, vai embora daqui. Falaram para Jesus: vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Olha o que você fez aqui na cidade, você quebrou a economia da cidade. Olha só, quebrou a economia ou quebrou o pecado? Quando Jesus pisou naquele lugar, o reino foi estabelecido naquele lugar. O reino de Deus foi estabelecido naquele lugar. Quando Jesus passa numa cidade, Ele muda a história daquela cidade. E aqui eu quero te chamar para a responsabilidade, você como homem de Deus, como mulher de Deus. O que você tem feito para mudar a história dessa cidade? O
como você tem deixado Deus te usar para mudar a história do teu vizinho. Então, a cidade é muito grande, pastor. E o teu vizinho? A tua família? Como você tem agido com essas pessoas? Deus, não, é muito bom dizer assim, ó, Deus habita em mim. Você crê que Deus habita em você? E o que é que Ele tem mudado na tua vida? Porque quando Jesus passa na vida de alguém, Ele muda. Antes eu era um bêbado, eu era um alcoólatra, eu sou um pastor hoje. Eu permiti que Deus tocasse e transformasse a minha vida. Mas você, olhe para dentro de você, o que Jesus tem feito na tua vida? Pastor, Jesus tem me abençoado de uma forma. Sim, Jesus sempre vai te abençoar. Mas você, qual é a transformação que você deixou Jesus fazer na sua vida? Porque eu não sou transformado se eu não quiser. Porque eu tenho o livre-arbítrio. Sabe, às vezes nós nos pegamos, Demar, sendo religiosos, seguindo uma religião. O judeu era esse povo que seguia uma religião, seguia uma doutrina, seguia uma lei rígida, ao ponto de não crer mais em Jesus, na graça salvadora de Jesus. Eles esperavam o rei chegou, mas na visão deles, um rei não vem montado num jumentinho. Um rei, ele vem numa carruagem, com cavalos, com carros de fogo, eu não sei, soltando foguete, não. Mas Jesus veio para confundir tudo. Jesus mostrou que Ele era um igual a nós, que Ele não era intocável, as pessoas podiam ter acesso a Ele. Mas aqui há um segredo. O acesso ao Senhor era importante, porque nós não conseguiríamos chegar ao Pai se não fosse por Jesus. Então Ele veio, olha, eu sou um igual a vocês, eu nasci de uma mulher, eu sou um homem agora, mas também sou eterno, sou filho de Deus. Mas se você vier a mim, você vai ter acesso ao Pai. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que é difícil quando uma pessoa diz que tem Jesus, mas não faz diferença nenhuma onde passa. Não faz diferença no seu trabalho, não faz diferença na faculdade, não faz diferença em casa, não faz diferença no meio da sociedade, não faz diferença. Eu tenho Jesus no meio, tá, mas você tem para quê? Para um enfeite? Então é a mesma coisa que você pendurar um crucifixo aqui e andar com ele. É a mesma coisa que uma mulher botar um brinco na orelha, só para enfeite. Eu já falei aqui, Jesus, o primeiro milagre não foi um milagre, foi uma transformação de água em vinho. Primeiro transforma para o milagre. E nós somos essa pessoa que precisa ser transformada, porque senão não veremos a glória de Deus. E quando Jesus passa, tudo muda. Tudo muda, os leprosos deixaram de ser leprosos. Um voltou, disse: Senhor, eis-me aqui. Não, vai lá, se apresenta para o sacerdote. Por que eram 10, só você que voltou, cara? E voltou um samaritano. Voltou o improvável. Voltou aquele que todos achavam: esse aí não é digno. Não ficava coxos mais. Jesus passava, curava. Jesus passava, o morto ressuscitava. E olha só, a Bíblia diz que Pedro, quando passava, o sol vinha aqui, eu refletia a sombra, e as pessoas vinham para a rua, que sabiam que Pedro passava, e quando a sombra dele tocava, só a sombra, as pessoas eram curadas. Só a sombra. Pedro não falava nada, a sombra dele curava. Será que havia unção na vida daquele homem? E o que Pedro é diferente de nós? Um pescador, não sabia ler direito, sabia descer a espada por cima dos outros, isso ele sabia.
mas havia um coração ensinável. Mas pastor, Pedro traiu Jesus, eu sei, ele traiu, e aí? Aí Jesus voltou, ressuscitou, depois de uma ceia, depois de um jantar, Jesus disse: Pedro, vamos ali comigo. Aonde, Senhor? Na praia. Aí Pedro, Jesus numa conversa com Pedro, num discipulado, chegou e disse: Pedro, você me ama? Pedro tinha traído 3 vezes. E de longe ele viu Jesus ser crucificado, ser esmurrado, esbufeteado, colocar aquela coroa de espinho. Pedro viu tudo. E pensa num cara que devia estar assim: meu Deus, o que eu fiz com o meu Senhor? Por que eu neguei Ele? Imagino que Pedro já estava num processo depressivo. E Jesus chama: vem cá, filho, vem cá. Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Olha que ensinamento, você vai ver. Com a minha mão um pouquinho, Pedro. Deixa eu te perguntar, cara, você me ama? Senhor, ora, eu já te falei que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ah, meu Deus do céu. Pedro, você me ama? O Senhor, eu não sei mais o que falar. Eu já falei para o Senhor que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te falar, 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus disse: você me ama? Te amo, Senhor. Então ser curado para cuidar do meu rebanho. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então ser curado pela 2ª vez para apacentar o meu rebanho. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, Senhor, eu já falei. Então ser curado e apacenta o meu rebanho. Aleluia. Jesus, ele tira uma situação que Pedro estava sentindo, de dor, de angústia, de ter negado Jesus. Aí Jesus vem: você me ama, cara? Eu te amo, Jesus. Então cuida. Jesus, ele voltou para curar Pedro. Imagina você que entra no teu quarto em secreto e diz: Senhor, eu tenho pecado, mas estou tão arrependido, Senhor. Eu estava falando com o irmão semana passada. Ele está aqui nessa manhã. Ele disse: pastor, eu fui orar essa semana em casa, e Deus encheu minha casa da presença dele. Pastor, eu não queria mais nada, eu não precisava de mais nada, que Deus encheu a minha casa da presença dele, pastor. Precisa nada melhor que isso. Não precisa. Betsaida é a cidade onde Jesus passou. Betsaida significa lugar de pesca. Aí o texto que eu li para vocês diz assim: trouxeram um cego até Jesus para ser curado. Sabe o que é que falta nos dias de hoje para a igreja? Pessoas comprometidas com o reino. Você vê aqui, uma multidão estava lá e pegaram um cego e trouxeram até Jesus. A igreja, nós, eu, você, a gente se preocupa, sabe com o quê? De vir para a igreja, estar bem arrumadinho, chegar no horário, e tem que chegar mesmo, porque eu sou pontual. A gente fala assim: traga alguém. Vou nada, perder meu tempo, eu vou lá na igreja, que hoje Deus vai me abençoar, hoje é para me receber. Lembra da ceia hoje? O partir. Trouxeram um cego. A multidão via a necessidade daquele homem ser curado. E aqui é uma grande lição para mim e para você nessa manhã, amados. Uma grande lição. Esse texto, ele se refere aos discípulos de Jesus. Eu não entendi, pastor. Quando Jesus cospe na cara do cego, no zóio dele,
Aí perguntou: o que você está vendo? Ele deve ter limpado assim, falando assim: eu tô vendo homens, mas parece que são árvores andando. E era essa a visão dos discípulos, uma visão distorcida. É essa a visão da igreja nos dias de hoje, uma visão confusa do Evangelho, uma visão que eu venho na igreja só para receber e não para dar. Um Evangelho, uma visão distorcida, que o Evangelho me fez nascer de novo. Não, ele fez você primeiro morrer. Eu não quero morrer, então não pode entrar no reino de Deus. Porque o Evangelho, ele é renúncia, é morte. E se você não morrer primeiro, você não vai conseguir viver. Porque quem não morre não nasce de novo. Quem não morre não crê na ressurreição. E quem não morre não tem o prazer de anunciar o Evangelho. Quem não morre não tem o prazer de trazer alguém para a igreja, para ser curado. Porque você sabe onde se cura um cego, você sabe onde cura um aleijado, você sabe onde é curado alguém com dores na alma, mas não morre, então não tem a necessidade e não sabe aonde é o lugar da cura. Mas aqui nesse texto a Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas e trouxeram um cego. As pessoas, elas tinham um compromisso um com o outro, elas se preocupavam uns com os outros. Naquele lugar, Jesus está ali no deserto. Vamos lá, cara, mas eu sou cego. Vamos, eu te ajudo a caminhar. Pega no meu braço. E aqui tem uma lição. Quando você quer ensinar alguém a andar, um cego a andar, você não pega no braço dele, ele que pega no seu. Ah, então tá vendo, pastor, por que eu não trouxe ninguém? Não é isso. É você dizer: ei, meu braço está aqui, pode pegar. Então à medida que você vai caminhando, escuta, à medida que você vai caminhando, ele vai sentindo o som dos teus passos. À medida que você vai caminhando em direção ao Senhor, ele vai entendendo: eu estou chegando na igreja, estou sentindo um negócio aqui. Olha que presença, olha que paz. Porque o cego ele não vê, mas ele ouve. O cego tem uma coisa, ele usa muito o labirinto, e o labirinto é aquilo que dá o equilíbrio. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. É pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É quando você ouve a palavra, você tem o equilíbrio, você tem direção. Então, quantos estão entendendo? Amém? É preciso morrer primeiro. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Pessoal do louvor, por favor. Nós estamos precisando de homens e mulheres comprometidas com o Evangelho. Homens e mulheres comprometidos com pessoas. Homens e mulheres que queiram trazer pessoas movidas. Não porque eu estou com dó. Não, venha por causa de um propósito. Seja movido por causa de um propósito, não por dó. Seja movido pelo propósito maior que é Jesus. Eu posso falar um testemunho seu bem pouquinho, Demar? Pode falar um testemunho seu bem rapidinho? O Demar estava entre a vida e a morte aqui no regional. Várias cirurgias em poucos dias. E um dia a gente ia lá, orava com ele, a Aninha preocupada, a família toda preocupada. E um dia eu estava aqui na igreja e eu estava orando pela vida dele. E o Senhor disse: você vai sair daqui agora e vai lá no hospital. E me deu uma missão, e você vai entender agora. Quando eu cheguei no hospital,
Tinha algumas pessoas conhecidas que foram lá visitar ele, preocupado, a Aninha estava lá. Eu disse: Demário, eu vim fazer uma oração, só uma oração e estou indo embora. Ele disse: eu sei o que você veio fazer. Pode orar que eu quero aceitar Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus, lá naquele leito de hospital. É o propósito, você entende? É o propósito. Deus, Ele é maior. É maior que o meu querer, porque eu poderia ficar na minha sala com ar-condicionado, ficar ali, colocar um louvor e ficar adorando. Deus abençoe o Demar. Não, não, não. Deus me tirou da minha zona de conforto e diz: vai até lá, entra naquele lugar e anuncia para ele o meu nome. Eu cheguei lá e ele disse: não, pode orar que eu quero aceitar Jesus. Deus já tinha falado com ele. E você? A quem Deus tem te enviado e você não tem ido? A quem você foi enviado e não foi? A visão cerrada, a visão fechada, uma cegueira espiritual, ela te impede de ver essas coisas. A visão embaçada, ela confunde. Porque aquele homem, quando Jesus cuspiu na cara dele e esfregou a saliva nos olhos, ele disse: o que você está vendo? Ele deu uma olhada assim e disse: estou vendo uns homens ali, mas parece árvores andando. Era exatamente essa visão que que os discípulos tinham. Uma visão turva, não era clara. É essa visão que a igreja tem hoje, uma visão embaçada, uma visão que não consegue enxergar o reino a não ser o seu próprio umbigo. Uma igreja, uma visão egoísta. Mas hoje, Jesus está passando nesse lugar para mudar, para tocar na tua visão. Em nome de Jesus. Jesus quer tocar na tua visão nessa manhã. O Espírito Santo, eu já sinto tanto. Eu já sinto tanta presença do Senhor aqui. Eu anotei algumas coisas aqui nessa manhã, enquanto eu estava aqui orando. A noite inteira acordada. Mas hoje eu entendo, agora de manhã eu entendo por que eu fiquei a noite inteira acordado. O Senhor está querendo me mostrar algo. Nós estamos andando como cegos nessa cidade. Se Jesus está na minha vida e na sua, por que esse povo não se converte? Por que essa cidade não muda? Por que esse estado, por que essa nação não se rende aos pés do Senhor Jesus? Porque não tem homens nem mulheres de Deus que amam o Senhor o suficiente, porque andam com uma visão embaçada, uma cegueira espiritual. Mas nessa manhã, não sei o que Jesus vai fazer, se Ele vai cuspir na tua cara, nos teus olhos, ou vai fazer lodo no chão, vai passar nas tuas vistas, mas Ele vai tocar na tua visão nessa manhã. Ele vai te dar uma nova visão, para conseguirmos enxergar as coisas espirituais que estão ao nosso redor. E eu vou voltar. Alguém pode projetar aqui para mim Isaías 43, 18 em diante. O nosso tema desse ano é profético. Olha o que está escrito. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam. Ei, está mandando enxergar. Olhem, já comecei, mas a gente não consegue ver, porque a nossa visão, ela está embaçada. Uma cegueira espiritual fecha os nossos olhos. Mas o Senhor quer trazer uma visão, algo claro, algo novo para a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, fica de pé.
Agora eu entendo por que estava assim no início do culto, Cícero. Nós te amamos, Deus. Eu disse que o Espírito Santo já está passeando em nosso meio. Eu queria que você começasse a exaltar o nome de Jesus. Exalte o nome dele, levante sua voz. Levante a sua voz, engrandeça o nome do Senhor, aquele que é o alfa, o ômega, como nós cantamos antes, aquele que é o princípio, é o fim, é o início, porque Ele virá do alto, montado no seu cavalo branco, e em sua coxa estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós cremos nisso, Senhor. O tempo está chegando, o tempo está chegando, Deus. Abre a visão da tua igreja. Abre a visão da tua igreja, Jesus. Abre a visão, Jesus. As bocas se abrem. Diga isso. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Diga isso. Exalte, exalte a Ele. Os reinos se abalam, Aleluia. os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam A dizer que tu és o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. para dizer Que tu és o Senhor. teu rei É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Juazeiro te adora. Teu reino, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. aleluia. A comunidade te adora, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, toque agora, Espírito Santo. Eu queria que você... Deixa eu te falar uma passagem na Bíblia. Eu não lembro onde é que está agora, mas depois, se alguém puder ver para mim, pode até projetar aqui. Um rei, ele chega para o povo de Israel e diz assim: ei, ou vocês se rendem agora, ou nós vamos matar vocês. Se vocês se renderem e me servirem, eu vou só furar o teu olho direito. A visão de novo. Por que o inimigo quer que nós vivamos numa cegueira espiritual? Porque nós não vamos conseguir ver a glória do Senhor. A cegueira espiritual, ela nos faz servir a outro Senhor. A cegueira espiritual, nós estamos dizendo: ei, eu me rendo, pode furar o meu olho, que eu vou te servir. Mas o meu Deus, Ele vem tocar na tua visão nessa manhã. Eu queria que você, eu queria que você tocasse nos seus olhos assim. Você que usa óculos, tira os óculos, porque Deus vai curar a tua visão aqui. Nós vamos ter milagres aqui acontecendo nessa manhã. Deus vai curar pessoas que estão com problemas de visão, não espiritual, uma visão física. Toque nos seus olhos, deixa suas mãos assim nos seus olhos. Enquanto essa canção toca, eu vou estar orando, e o Senhor vai estar liberando milagres sobre a sua visão. Aqueles que têm uma visão distorcida do Evangelho, aquele que tem uma visão que não é aquela que o Senhor te deu, hoje vai ser aberto, vai ser tirado as escamas dos seus olhos. Mantenha as mãos nos teus olhos. Mantenha as mãos nos teus olhos.
e que tu és o Senhor. Mantenha as mãos nos teus olhos. Sim, Jesus. Espírito Santo, comece a tocar agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toque nos olhos do teu povo nessa manhã, Senhor. Toque nos olhos, alinha a visão agora, Senhor. Alinha a visão com o teu propósito, Pai. Alinha a visão com o teu propósito, Senhor. Pessoas, Pai, que usam óculos, que estão aqui nessa manhã, que o Senhor possa tocar nos seus olhos agora. Libera a cura, libera a sua visão agora, Pai, em nome de Jesus. Olho que não enxergava, que volte a enxergar agora, em nome de Jesus. Olhos que não enxergavam, voltem agora. Que as escamas dos olhos caiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura, receba uma visão nova agora. Oh, aleluia. Firmado em misericórdia, aleluia. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Deus. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui um instante. Olha só. No versículo 26 do capítulo 8 de Marcos. Então Jesus se despediu dele, porque agora estava curado. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entrem no povoado. Está falando com um ex-cego, porque o caminho do cego para ir para casa era o povoado. Um cego, ele seguia, como eu disse, pelo ouvido. Tudo naquele lugar ele conhecia. As pedras que tinham no caminho ele conhecia. Árvores que estavam à sua frente ele conhecia. Ele sabia quantos passos ele daria para atravessar a cidade. Ele sabia pelo ouvido. Ele sabia se tinha pessoas perto ou não tinha. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: não volte pelo mesmo caminho que você veio, porque o mesmo caminho é o caminho da cegueira. O mesmo caminho é o caminho que você sabe os detalhes de tudo. E o que eu tenho para você são coisas novas. Você não veio para viver de passado. Eu tenho um futuro. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo a te oferecer. Eu tenho algo novo. Não vê? Eu já comecei a fazer, diz o Senhor. Abra os seus olhos então. Adore a Ele. Oh! Aleluia. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre. Olha para mim aqui um pouquinho. Olha para mim aqui. Ouça o que a pastora Mary tem para falar para você aqui. Paz, irmãos. Quando o pastor pediu para fechar os olhos, eu comecei a interceder pela igreja, como nós temos feito. E algo
que a igreja está vivendo, que tem desagradado a Deus, é porque a igreja está tendo a mesma visão do mundo. Deus não quer, Deus não nos levantou para termos a mesma visão do mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, infelizmente, está deixando de ser igreja. Nós temos que arrancar nossos olhos naturais dessa situação que o mundo está enfrentando, e nós temos que colocar os nossos olhos espirituais. Mas nós estamos procedendo, estamos enxergando como todos lá fora. Nós estamos esquecendo do Deus que nós servimos. Eu entendo e sei que existe a doença, temos perdido muitas pessoas bem próximas de nós. Mas as pessoas que estão lá fora, elas não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Elas não têm a luz de Jesus como nós temos. Elas não é sal, como a palavra diz que nós somos. Essa máscara, ela precisa ser só essa máscara. Mas essa máscara, ela tem tapado a sua boca espiritual, ela tem tapado a sua boca de profeta, e você tem andado cego realmente. Como igreja, acorda. Quantas pessoas estão morrendo e você nem sequer tem falado do Jesus que está na sua vida? Da mesma forma que o que está lá fora tem reclamado de tudo isso que está acontecendo, você tem tido a mesma visão, reclamando de tudo. Abre os seus olhos espirituais, igreja. Jesus está voltando de verdade. De verdade. E nós estamos perdendo tempo. Nós estamos nos deixando ser levados por uma pandemia. E é tudo que Satanás quer, é nos cegar. É nos cegar à luz dessa palavra. Abre os seus olhos espirituais, igreja. Não veja da forma que quem não tem Jesus está vendo. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. E precisamos enxergar como cidadãos dos céus que nós somos. Porque muitos vão ficar quando Jesus voltar, porque não estão enxergando com os olhos espirituais. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria, a gente já vai encerrar, mas eu queria levantar um clamor nessa manhã. Sabe, por vidas. Um clamor por vidas. Eu vou pedir para 2 pessoas orarem aqui. Eu já encerrei. Eu vou pedir para o Cícero e para a Marcélia. Marcélia, sobe aqui, por favor. Eu queria que você entendesse. Pastora Meire, enquanto eu ministrava aqui, enquanto ela estava com as mãos nos olhos, o Espírito Santo fala com ela da volta de Jesus e da cegueira da igreja. Mas é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nos levantarmos em autoridade, com autoridade no nome de Jesus. Se Ele que está em você, use essa luz
e tempere a vida com o sal da terra. Atempere vidas, traga o sabor de Jesus na vida das pessoas. Amém. Eu queria que você não apenas ficasse ouvindo a oração que eles vão fazer, mas você se posicionasse nessa manhã. Que esse culto não fosse apenas mais um culto na sua vida. Talvez você não sabe nem o que nós pregamos semana passada estando aqui na igreja, mas esse culto hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Se você quiser ficar de joelhos, você fique. Eu quero que você fique à vontade, porque nós vamos clamar. Feche seus olhos. Seus olhos não olham para mim. Queria que você olhasse nesse momento para o autor e consumador da sua fé. Você está aqui porque você é um agente de Deus. Os olhos do Senhor olham para esta manhã nesse lugar e vê aqui homens, mulheres, jovens, onde o Senhor conta contigo nesses dias, assim como a pastora falou. Nós não podemos viver nem enxergar aquilo que o mundo tem nos dado, nos oferecido, aquilo que os meios de notícias, os telejornais têm colocado nas nossas vidas. Pai querido, nós se chegamos a Ti nessa manhã, Pai. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor Deus, o propósito que nós estamos aqui. Pai, nós entendemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Senhor Deus, nós oramos e entregamos, Pai, tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos essa cidade, Senhor. Entregamos, Pai, a nossa nação, cuja, Senhor Deus, uma nação, Pai, está corrompida. Uma nação, Senhor Deus, que vive assustada, com medo, ameaçada em todo tempo, Senhor. Pai, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar essa história. Espírito Santo de Deus, vem na Tua igreja, Senhor. Vem arrancando, Pai, todo espírito da incredulidade, Senhor, toda cegueira espiritual, tudo aquilo, Pai, que o diabo tem colocado, Senhor Deus, nas nossas vidas, no meio da Tua igreja, Senhor. Todo espírito de medo, de derrota, Pai, nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor Deus, a igreja avivada, um povo, Senhor, cuja, Senhor, é a luz para essa terra, é a luz para os perdidos. Oh Deus, assim como já foi ministrado, Senhor, vem arrancar, Senhor Deus, toda cegueira espiritual do meio da Tua igreja. Oh Espírito Santo, Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo, vem trazer coragem, Senhor. Oh Deus, põe coragem na vida do Teu povo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Nós não vamos calar a boca, Senhor. Nós não vamos nos calar diante da situação, Pai, porque nós amamos essa cidade. Nós amamos, Senhor Deus, famílias. Nós amamos vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor, tira de nós todo espírito de preguiça. Oh Deus, vem, Paizinho querido, nos tirar, Senhor Deus, da nossa zona de conforto. Mas que nós venhamos, oh Pai, orar por essa cidade, profetizar por essa cidade, pelas vidas, Senhor, pelas famílias, Pai, que está sendo ceifada. Oh Pai, porque não tem fé, não conhece ao Senhor Jesus. Mas nós declaramos, Senhor, declaramos que nós não vamos virar as costas, nós não vamos nos calar, Paizinho querido, para tudo isso, Pai, mas nós vamos avançar como o reino do Senhor. Nós iremos avançar, não na nossa força, mas na força que há no nome do Senhor Jesus. Oh, em nome de Jesus, Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus, e declaramos o Teu amor. Mas, Senhor, nós nos perguntamos, porque tantas vezes é falado: saia do comodismo, saia do comodismo, saia do comodismo, e nós estamos acomodadas. Por que, Jesus? Porque o povo, Senhor,
povo não sente mais amor. O povo não sente mais misericórdia. O povo não sente a dor do outro. O povo nem sequer cumprimenta do outro. O povo nem diz bom dia, Pai. O povo nem chama o Senhor de Pai. Ele só chama o Senhor de Pai quando ele precisa de alguma coisa. Então, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da tua igreja. A tua igreja tem que acordar. A tua igreja tem que acordar. E tem que saber que tem um Pai. Um Pai que ama, mas um Pai que também exorta. Um Pai que diz assim: tire a sua máscara. Tire a sua máscara, como foi colocado aqui. E mostre para esse mundo o Deus que você tem. Tire a sua máscara. Pare de viver na superficialidade e viva no profundo. Viva no profundo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque está chegando o tempo e o Senhor quer não é amanhã, é o hoje, é o agora. Essa é agora que o Senhor desperta. Essa é agora que o Senhor te chama. Alerta, alerta e volta o primeiro amor. E mostra para as pessoas o que eu fiz na tua vida, o que eu fiz na tua casa, as coisas que eu fiz por você, o que eu te sarei. Ah, Senhor, cura a tua igreja, derrama o bálsamo da tua igreja, Senhor. Mas eu também te peço, Jesus, eu também te peço, derrama e batiza a tua igreja com uma fé audaciosa. Uma fé audaciosa, porque pedimos para ter o sobrenatural, mas como ter o sobrenatural se nós não temos fé para nada? Nós não temos fé para nada. Senhor, nós queremos viver o diferente, nós queremos viver o novo, nós queremos não só viver, mas fazer, porque o evangélico é prática, Jesus. O evangelho é prática. O evangelho não é só falar bonito, o evangelho não é só viver bonito. O evangelho é falar, é viver, é sentir, é tocar, é saber a realidade, Senhor, e ter o Senhor como o único, suficiente Salvador na nossa vida, Pai. Então, Jesus, nos orienta e nos chama. Toma cada um nas tuas mãos, toma cada família nas tuas mãos, que as pessoas saiam daqui hoje e se sintam incomodadas, que queiram falar do teu nome a todo tempo, a toda hora, a toda criatura, porque tu és, como foi colocado em oração, o nosso general de guerra, e o Senhor entra e o Senhor não perde batalha. Aleluia! Aleluia, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oh! Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Que essa palavra venha a te fortalecer, venha abrir a tua visão. Que o Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.